Beba! Sejam todas bem-vindas aqui no meu canal. Hoje eu quero mostrar para você como esse passo a passo é simples, descomplicado e deixa a sua peça ainda mais charmosa. Você que é iniciante, está começando e quer arrasar nos nomes personalizados, simbora que a hora é agora. Antes disso, já se inscreve no meu canal, ativa o sininho, deixe nos comentários se você gostou do vídeo ou não e bora pôr a mão na massa. Nós vamos trabalhar com stencil, então já anota a referência e o tamanho mais utilizado nas peças para bebê. Comece separando as letras do nome que você vai personalizar, certo? Você vai precisar de uma régua simples, básica, uma caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Presta atenção que tem que ser uma caneta que apaga, ok? E com o auxílio da nossa boa e velha régua escolar, nós vamos posicionar lá em cima, na margem da fralda e fazer um risco com a nossa caneta que apaga, ok? Se você não tiver a caneta, pode usar um giz de costura também. Amiga, presta atenção que eu fiz o risco bem rente à minha figura, tá? Para ficar um nome bonito, personalizado e fofinho. Agora você vai pegar a primeira letra do nome, tá? Lembrando que a primeira letra é sempre maiúscula. E nós vamos posicionar. Agora, atenção nesse posicionamento correto. Você vai alinhar o seu stencil bem em cima do risco, tá? E você vai pregar com uma fita crepe. Como estamos fazendo a letra maiúscula, você vai isolar a letra minúscula para não correr o risco de empolgar com a pintura, empolgar com o stencil e sair pintando tudo quanto é letra, não é mesmo? Vamos utilizar também um pincel pituar. Esse meu tá bem gastinho, bem velho. Finjam que vocês não estão vendo. Prestem atenção na referência, ok? Você também vai precisar de um segundo pincel para fazer o degradê das cores. Observe que esse meu pincel não tem marca, tá? É importante você prestar atenção que ele precisa ser cabo amarelo e cerdas duras. Agora vamos às cores. Para esse projeto, eu vou trabalhar com o caqui e o azul petróleo. Lembrando que o caqui vai ser a primeira cor e o petróleo a minha segunda cor. Com o auxílio de um papel toalha, um tecidinho, um paninho, você vai tirar o excesso de tinta do seu pincel. Vamos lá! Você vai pegar tinta direto da tampinha e vai tirar todo o excesso no tecidinho, tá? Lembrando que você precisa tirar todo o excesso. Vai limpando, limpa, 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 limpa e presta atenção. Nesse momento, eu vou deitar o meu pincel. Limpa as laterais também do seu pincel para não borrar. Stencil, nós pintamos somente com a sujeirinha que fica no pincel. Agora, amiga, é a hora. Presta atenção no posicionamento da sua mão, tá? Quando você segura o pincel muito embaixo, você coloca força. Quando você segura o seu pincel mais para cima, você tira a força. Exatamente assim que nós precisamos. Você precisa segurar na parte de cima do seu pincel para ter uma pintura suave. Dito isso, você vai pegar o seu pincel e fazer movimentos leves, circulares, com a mão em pé. Vai circulando o sentido horário e anti-horário. Amiga, anota aí no seu caderninho. Stencil não dá para pintar com pressa, tá? Movimentos circulares, movimentos repetidos, sempre no mesmo lugar, devagar, para que você tenha um preenchimento correto da sua pintura, certo? Agora, se liga nessa dica. Para fazer aquele degradê de cores lindão, você vai pegar a cor petróleo. É importante pegar outro pincel, tá? Não vai usar o mesmo pincel que vai dar ruim.
Pega lá outro papelzinho, outro paninho e tira novamente todo o excesso de tinta, tá? Não vai a senhora tirar o excesso lá naquele outro papel, senão vai manchar com a primeira cor, vai manchar com a segunda e vai dar ruim de novo. O degradê de cores que nós vamos trabalhar vai ser na parte de baixo e um pouquinho na parte de cima. Então, sem tirar o seu stencil do lugar, você faz o sombreado, tá? Você pinta um pedacinho na parte de baixo, outro na parte de cima. Pode carregar o pincel mais uma vez, como eu fiz, e pinta mais uma vez a parte de baixo e a parte de cima. Vamos ver? Agora é a hora do frio na barriga, não é mesmo? Vamos ver. Tcharam! Deu certo! Atenção, atenção para o posicionamento correto da segunda letra. Estamos fazendo o nome Heitor. Logo, vamos usar a segunda letra E minúscula, ok? Posiciona corretamente na linha. Observa a distância entre a primeira letra e a segunda letra. Atenção para esse coraçãozinho que também precisa estar centralizado. Amiga, cuidado aqui para sua letra não ultrapassar o detalhe da primeira letra, certo? Feito isso, bora lá colar a fita crepe. Agora, nós vamos repetir o processo. Suja mais uma vez o seu pincel. Suja, amiga, não carrega de tinta. Movimento circular, mão em pé, sentido horário e anti-horário. Várias vezes você circula o seu pincel no seu stencil. Observe que eu peguei meu pincel um pouquinho mais para cima, exatamente para tirar o peso do meu pincel. Aproveitando que já estou aqui, vamos para o degradê, certo? Fui lá, sujei levemente o meu pincel na cor petróleo e trouxe um pouquinho da sombra na parte de baixo e um detalhezinho na parte de cima. Bora ver como é que ficou? Uou! Lindão, né? Já que dica boa é dica compartilhada, olha só como eu faço para o meu nome ficar com uma letra contínua, tá? Preste bastante atenção aqui. A perninha da letra E precisa ficar dentro da próxima letra. Elô, mas como é que é isso? Miga, é só você prestar atenção a sua letra, se ela está alinhada com a linha, se o coraçãozinho também está alinhado, ele não pode estar torto, senão a letra também fica torta. Olha a perninha da letra E lá dentro da letra I. Não deixe de colocar a fita crepe, tá? Não deixe de isolar a letrinha que você não vai usar. Pode ser que a gente ali no momento da empolgação comece a circular o pincel e roda e ele começa a manchar. Não é isso que queremos, não é verdade? Pincel devidamente carregado com pouca tinta, mão bem leve, movimento circular, com calma, sem... Amiga, não aperta esse pincel para não vazar tinta. Não carrega muito esse pincel para não vazar tinta, ok? Aproveito e já venho fazendo o degradê das cores. Somente com a sujeirinha que já estava no meu pincel, eu tô fazendo um detalhezinho de sombra na parte de baixo e na parte de cima. Show de bola! Agora, amiga, é com você. Quero ver se você memorizou a sequência. E lá vamos nós para a letra T. Observe que a letrinha I precisa estar dentro da próxima letra. Por quê, Elô? Para que você tenha uma linha contínua. O nome contínuo, tá? Analisa se você centralizou, se está corretamente em cima da linha, se o coraçãozinho está centralizado. Verificou tudo isso? Miga, bora ser feliz. Coloca a fita crepe e vamos colocar essa mão na massa. Já venho com o meu pincelzinho pituá carregado com pouca tinta caque, movimento circular, mão bem leve, sentido horário e anti-horário. Amiga, é para você decorar essa frase, ok? Movimento circular, sentido horário, anti-horário, mão bem leve.
Aproveito e já faço o meu degradê das cores, um pouquinho do petróleo na parte de baixo e na parte de cima. E vamos seguir com a letrinha O, da mesma maneira que nós fizemos até agora. E ficamos assim o nosso nome em stencil. Agora, amiga, se você quer dar aquele toque profissional, deixa eu te dar uma dica. Como ficaram esses espacinhos aqui próprio do stencil, você pode fechar usando um pincel filete. Para esse acabamento, é legal você escolher um pincel de cerdas curtas, tá? E um pelo um pouquinho mais cheinho. Então, simbora fazer esse preenchimento, tá? Nós vamos preencher esse espaço que ficou faltando com o auxílio de um pincel, tá? Um pouquinho menor. Então, eu vou pegar a minha tinta caqui e eu vou molhar a pontinha do meu pincel e de leve eu vou fazendo esse preenchimento. O legal é a cor que está pintada de caqui, você vai retocar com a cor caqui. A parte que está pintada de petróleo, você vai retocar com a cor petróleo. Primeira letra concluída com sucesso, vamos para a segunda, tá? Aqui também tem uma dica boa que será compartilhada. Pego a tinta, delicadamente faço o preenchimento na parte mais estreita. Tá? Aqui na pontinha da letra E, que é um pouquinho mais gordinho, eu passo várias vezes o pincel no mesmo lugar. Agora, esse contorno na parte de cima é tudo de bom. Primeiro, você vai contornar o lado de dentro e o lado de fora, tá? Depois que você vai fazer o preenchimento. Por quê? Assim, você consegue ter um preenchimento correto, sem excesso de tinta e sem modificar a estrutura da sua letra, que é o mais importante. E se o contorno ficar um pouquinho mais escuro que a letra, o que a senhora vai fazer? Delicadamente vai limpar com o seu dedo, tá? Apenas uma vez, não vale ficar toda hora limpando, senão você vai borrar. E vamos seguir com esse preenchimento. Atenção aqui para a letra O. Na parte de baixo, nós usamos a cor petróleo. Logo, eu vou contornar, fazer o preenchimento com a mesma cor. Mas cuidado, pega pouca tinta, espalha várias vezes com o pincel no mesmo lugar. É preciso pensar antes de fazer esse preenchimento, tá? Se na parte de cima você usou o petróleo para fazer a sombra, logo você vai utilizar a mesma cor para fazer o preenchimento, como eu fiz em todas as letras. E vamos seguir com esse preenchimento que dá todo o charme na sua peça. Amiga, se você quer anotar no seu bloquinho mais uma dica, a hora é agora. Para deixar o seu nome em degradê personalizado ainda mais charmoso, o que você vai fazer? Com o mesmo pincel que você fez o preenchimento, você vai fazer um detalhezinho usando a cor branco. Um detalhe é para ser delicado, a sua tinta não pode estar muito grossa, tá? Mas atenção que tem uma regrinha aí para você anotar. Quando você fizer esse detalhe, procura fazer sempre do mesmo lado, ou todos do lado direito, ou todos do lado esquerdo, tá? Para que ao final você tenha uma peça aí uniforme, bonita de ver. Faz o contorno, capricha se tiver uma parte arredondada, para que esse detalhe seja sucesso na sua peça.
Como toda regra, há uma exceção. Se você observar, a letrinha O e a letrinha R, elas ficaram com os detalhes um para cada lado. Não tem problema, tá? O importante é você não poluir a sua peça. Lembre-se que o menos é mais? Não, o menos é menos e o mais é mais. Agora me conta, ficou ou não ficou um chuchuzinho essa peça? Pera, antes de você me contar, vamos apagar essa linha. Afinal de contas, eu disse que a caneta apaga. Com o nosso ferro a vapor, tá? Você passa delicadamente com a pontinha. Você pode utilizar somente o vapor e, se você quiser, que é o correto, coloca um tecidinho em cima da sua pintura. Lembrando que a pintura precisa estar 100% seca, para que você não borre o seu nome, não borre a sua pintura. Agora sim, conta pra mim se ficou ou não ficou um chuchuzinho esse nome.